E aí? Salve! Hoje nós vamos conversar pela conversa, porque antes nós ficamos conversando muito aqui, cara. Pelo menos uma hora, Associações livres que vocês não podem ouvir. bem freudiano. E aí o que acontece? Se a gente for falar isso no vídeo, falar aí, meu, não ia falar fudeu. Estraga tudo, né? Porque infelizmente as pessoas não estão acostumadas a conversar de verdade. É o que nós começamos a dizer a princípio sobre conversar de verdade. Então hoje eu estava com algumas perguntas interessantes, né? O que essas mulheres querem? Essa é a pergunta que eu faço a um. Peraí, não responde não. Não, eu ia falar que tem 3 meses que a gente tá gravando já. Então 3 meses. Não, tem mais. Então, Desde o quê? Desde do carnaval? Sim, mas aí eu fiquei pensando, né? Porque a gente fica conversando, porque a gente fica gravando, mas ao mesmo tempo fazer uma pergunta dessa. O que essas mulheres querem? Essas? Não estou perguntando o que as mulheres querem, porque essa é uma pergunta muito genérica, vamos ver. E de que os homens têm medo, porra? Porque parece que só elas se reúnem para falar mal de homem nesses programas. E a maioria desses programas é interessante. Quando elas se reúnem para falar mal de homem, tem alguns homens lá, cara. Que coisa mais, presta atenção, absurda. Né? E nós não fazemos nenhum programa para falar mal de mulher, meu. Porque elas podem e nós não podemos. Do que nós temos medo, né? E às vezes eu fico pensando, quantos programas na mídia aí, na TV, cara, só mulher, cara. Eu pensei, com quantos programas se faz uma canoa? Sim, com quantos programas eu não sei. Mas presta atenção, cara, são perguntas que eu venho me fazendo. Porque uma das coisas que eu tenho compreendido é que nós não lemos Gênesis ainda, cara. Porque às vezes o pecado, a situação do erro, da situação, assim, vamos usar aquela expressão teológica do pecado original, a culpa é colocada toda em Adão, porra. Mas quem fez a coisa foi Eva, pô. Eu falei isso uma vez na igreja, falei, Então, você só a culpa, o pecado original é de Adão, mas quem levou o pecado foi Eva, caramba. Então, Por que a culpa original não é de Eva? por que quando também os caras vão falar mal de professor, só fala no masculino e 85% da mulher? É. Então eu tô Cultural. pensando muito isso, cara, não aguento mais. Todas as vezes que eu tô assistindo televisão, assistindo alguma coisa, eu vejo essas mulheres reclamando do que elas não têm. E esses dias uma aí disse Mas que ia dar um tapa na orelha do cara, o cara falou assim, se me der um tapa na orelha, eu te dou outro. Mas elas não vou são nem falar gratas. o nome do cara, foi no congresso aí nacional. Mas Fala. elas não são gratas pelo que tem. Sei lá, eu acho que elas não sabem o que tem, não é possível. Ou estão querendo acabar com o mundo. Seu nome é Eva. Eva. Tá querendo fazer o quê, pô? Destruir essa vibe aqui, mano? Não sei. Mas a nossa vibe é tão curta. É porque daqui a pouco só vai sobrar mulher, cara. Não, pior que o tempo de vida é tão curto pra tentar fomentar esses núcleos, né? Mas eu fico perguntando, o que será que essas mulheres querem, cara, com esse tal de feminismo, em oposição ao tal machismo que pra mim nunca existiu? Pra mim o mundo é das fêmeas, nunca existiu machismo. É só um objeto de procriação. Ah, o homem é, mas machismo é mentira. Mas, Sinto muito. E daqui a pouco vai ter... O cara só vira macho quando ele não aguenta mais. Quando a fêmea vira uma goteira, mas ele aí, não aguenta mais. Mas aí ele vai ser... Aí ele pode partir pra um lado que o prejudique. Sim. E daí a coisa vai criar muito mais fama do que as coisas que elas fazem. Então eu fico pensando, cara, que poder tem a vagina? Eu escrevi esse detalhe aí num artigo meu, cara, que muitas vezes a gente fica naquela vibe da coisa do complexo de Édipo, que a mulher nasce e depois ela se desenvolve pensando que não tem nada. Se comparando ao menino que tem alguma coisa, mas quem não tem é o menino. Sim, tanto que ele E vai ficar sem depois que a coisa sumir naquilo, cara. É encolhida. Quê? É encolhida. Já era. Mas tem outra coisa que é interessante falar, que a inveja que o menino tem, porque o pai tem a mãe, e o menino quer a mãe, porque ele não se supre no pai. Sim. Tem essa, é lógico que também tem o Édipo invertido, né, que é a paixão do menino pelo pai, mas 90% é a paixão do menino pela mãe, né? Sim, mas eu fico perguntando, o que será que essas E mulheres no caso querem? da mulher, é uma disputa, que ela vai disputar com a mãe o pai. Sim, mas do que será que essas mulheres querem e do que será que nós homens temos medo? Eu não sei do que elas querem, mas o nosso medo é por esse excesso de retaliação. Porque tudo é retalhado, né? Qualquer movimento que você faz é uma retaliação. Tudo vira símbolo de machismo, de dominação pela força. Então, mas eu acho que é uma coisa, por exemplo, vou dizer o nome, sexista. Eu acho que para além do sexismo existe você como pessoa, eu como pessoa e uma mulher como pessoa.
e outra mulher como pessoa. E isso não implica a sexualidade. Nenhuma. Mas o problema é a eugenia também, né? Que é a criação de escolhas de raças, né? Também cria uma eugenia nesse sentido. Então, porque eu concordo com você que não existe diferença nesse fato pela sexualidade, não existe nenhuma. Porque se, por exemplo, um psicanalista for tratar o problema de uma mulher, logicamente a sexualidade estará implicada em relação ao gajo dela lá, a relação que ela tem. Mas o objetivo não é resolver essa relação, o objetivo é resolver a relação doente do ser humano com ele mesmo. Dele com ele mesmo, dele não com ele mesmo. Com o próximo. Sim. O próximo é só um reflexo daquilo que ele vive dentro dele. Porque o outro jamais foi, sabe, embora eu pense que nós careçamos dos outros, de todas as vozes que falam em nós para nós, vamos dizer assim, sermos nós mesmos e desenvolver, como poderíamos dizer, a nossa própria individuação, né? Por outro lado, cara, eu acho que é um problema sério essa situação que nós estamos vivendo aí. Porque... e aí entra uma questão de Bauman, né? Sim. A gente tá tão liquefeito, tá tão ralo, tá tão fluido de uma maneira descontrolada que todo mundo precisa resgatar alguma coisa. Exemplo, eu preciso me afirmar. Então vamos fazer um programa para falar mal de mulher, pô. Falar que ela jamais sabe o que se passa no coração do homem. Verdade. Sabe, elas não sabem o que nós sentimos, o que nós sofremos, o que sobe para nossa cabeça. Mas também existe uma batalha, né? Porque, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Você é pai, eu não sou pai. Mas quantas vezes você não teve que trabalhar e quando você sai para o trabalho você não consegue desenvolver toda a atenção para os filhos. Sim. Aí você também, ou você supre a casa ou você dá atenção para os filhos. Felizmente para mim, ou infelizmente, não foi assim para mim. Porque eu tive tempo para ser pai e ser mãe dos meus filhos. E muito embora a mãe deles foi mãe deles, lógico. E como é que foi o sacrifício? Mas eu carregava para a escola e tal, porque o meu trampo dava para eu fazer isso. E agora eu trabalhava em casa. E agora quem não consegue? Quem não consegue, eu sinto muito, cara. Aí falam que o quê? Que o homem está abandonando o lar, mas se ele não sai para o trabalho... mas hoje em dia tanto homens como mulheres abandonam o lar, né? E largam seus filhos nessas ditas creches desse governo. E eu fico pensando, cara, nessas mulheres que sobem nessas tribunas também, que de vez em quando eu assisto aí, a TV Senado, a TV Câmara. Meu, que lixo, cara. Eu nem assisto. Eu não... Mulheres, as mulheres, pô. Não vou nem falar o nome dessas mulheres, cara. Me causa espanto que elas tenham tudo e queiram mais não sei o quê. Porque pra mim as mulheres, elas têm tudo. Então, por isso que eu pergunto pra você, o que essas mulheres querem? Porque elas já são 52% de, sabe, na questão dos votos. Por exemplo, nessa eleição. E morrem mais homens do que mulheres. E elas já são mais fortes do que nós na ejaculação. 9 para 1, pô. Aí eu pergunto pra você. E morre mais homem que mulher ao longo sei lá, porque nós nos desgastamos na vibe delas. Não, mas a vibe delas é no geral, assassinato, acidente de carro. Sim, mas quando o cara faz isso, ele faz por causa de quê? Eu te amo. Eu tava ouvindo música só fala de mulher. Vocês querem mais o quê? Ou arrastando chifre no asfalto. Só hoje eu vi 2 moleques cantando não sei o quê, que ele ia beber, que ele ia fazer não sei o quê. Eu fico pensando, meu Deus, não tem nenhuma música que, sabe? Que eu tava pensando que John Lennon, naquela música My Love, estava falando do My Love pelo love dele, mas não era isso, cara. Ele tá falando, eu vi ele num show aqui em São Paulo, falando que a minha gatinha linda, falando em português. Que eu vou te falar, rapaz. É a sua própria morte, viu, meu? Morrer na morte do outro? Você morrer na morte das mulheres, cara. Não a morte do outro, pô. Então não sei até quando nós vamos nessa. E que tipo de morte você tem vivido? Sei lá, rapaz. Eu não morro mais porque eu já não morri. Sou da descendência do primeiro Adão. Eu estou no segundo Adão. Mas não confundam com Eva e Adão. Falou, até a próxima. Então, por aí.